Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Comece a clamar nessa noite, para que a presença do Senhor seja real nesse lugar. E que você tenha um encontro com Ele nessa noite. Talvez você nunca entrou numa igreja, talvez é o seu primeiro dia aqui, e talvez você esteja falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu queria te dizer que se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe nesse lugar, e é porque Ele tem algo com a sua vida hoje. Ele pode te transformar nessa noite, Ele pode te dar um encontro com Ele, que te transformará para sempre. Comece a clamar nesse momento: Senhor, fala comigo. Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente, abre o meu entendimento, para que eu possa discernir aquilo que o Senhor quer falar comigo hoje, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, quebra toda a cadeia, toda a barreira. Quebra, Senhor, todo espírito que vem para dispersar os seus filhos, e que a atenção deles esteja na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que quebra todo jugo, a Tua palavra que é forte e eficaz, a Tua palavra que é como espada, Senhor, que penetra, Senhor, entre juntas e medulas, Senhor, entre a alma e o espírito. Nós declaramos o Teu espírito de revelação aqui, o Teu espírito, Pai, que traz a direção a toda a verdade, Senhor. E que não seja eu falando aqui, mas seja o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço desde já. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Se eu ver alguém dormindo, eu já acendo a luz, amém? Mas esteja atento à palavra do Senhor. Eu prometo ser bem rápida. Não pode dar um frio que o povo some, né? Mas aqui está bem quente com a presença do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. E você pode participar, você pode dar glória a Deus, aleluia, porque é o Senhor que está aqui, amém? Eu queria começar falando um pouquinho sobre relacionamentos. E nós estamos vivendo numa época de relacionamentos tão superficiais, onde as pessoas não têm mais tanto valor. Você tem essa impressão? E muitas vezes as pessoas vêm até você buscar um relacionamento, e aí de repente você acaba percebendo que aquela pessoa queria na verdade um favor seu, ou alguma habilidade sua. Só um relacionamento superficial, onde ela busca segundas intenções. Esse é um tipo de relacionamento. Alguém já teve algum relacionamento assim? Que depois descobriu realmente que a pessoa queria só algo seu, e quando ela consegue aquilo, ela dá um tchauzinho para você, e você fica lá frustrado. E nesse tempo nós estamos vendo muitos relacionamentos assim, muitos relacionamentos superficiais. Nessa era da internet, parece que as pessoas estão meio fora de si, né? Parece que as pessoas querem tantas coisas para si mesmo. Nós abrimos a internet e é só métodos de como ficar rico, de como ficar milionário, métodos de como alcançar aquele padrão de vida, aquele nível de vida que, entre aspas, é considerado sucesso. E isso tem feito com que as pessoas sejam cada vez mais egocêntricas e cada vez mais busquem relacionamentos superficiais, porque afinal as pessoas têm medo de se relacionarem, porque elas não querem ficar para baixo. Ninguém quer sofrer, na verdade. E nesse tempo nós vemos que muitos, principalmente jovens, não querem mais se casar, não querem mais um compromisso, não querem mais se relacionar. Por quê? Porque nós estamos numa época de relacionamentos superficiais. Mas existe um outro tipo de relacionamento, como um relacionamento fraternal, um relacionamento de mãe e filho, de pai e filho. E esses relacionamentos, eles quase sempre, eles não são baseados em coisas em troca.
Um pai, ele não se relaciona com o filho buscando algo em troca. Uma mãe, ele não se relaciona com o filho buscando segundas intenções. É um amor verdadeiro, é um amor real, porque aquele filho saiu dentro da mãe, aquele filho foi gerado pelo pai. Então, nesse tipo de relacionamento, nós não vemos a busca de segundas intenções, nós não vemos um relacionamento superficial. E porventura, se o seu pai não consegue te dar algo que você espera, se o seu pai muitas vezes não consegue te dar aquele presente que você espera, qual é a sua atitude? Você vai cortar relações com seu pai porque ele não te deu um presente de Natal? Você vai cortar relacionamento com seu pai porque muitas vezes ele fala, não é para fazer isso. Eu só estou montando um contexto para você entender onde que eu quero chegar, amém? Queria ler um versículo aqui rapidinho. Não precisa abrir para a gente ir bem rápido, porque eu sinto no meu espírito que o Senhor quer fazer muitas coisas aqui, amém? Lucas 18 vai dizer assim, eu vou ler a minha versão, NTLH. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga assim comigo, orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Então até aqui o contexto, nós temos uma viúva e nós temos um juiz que não temia Deus, um juiz ímpio. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar, até acabar comigo. E o Senhor continuou, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Agora preste muita atenção nesse versículo que faz muito tempo que eu estou refletindo sobre ele. Mas, quando o Filho do Homem vier, terá que vai encontrar fé na terra? Outras versões dizem assim, mas, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé no mundo? Será? Será que quando o Filho do Homem vier, nós vamos estar firmes, ter fé? Agora, reflita sobre essa parábola. Jesus começa dizendo essa parábola, falando para os discípulos não perderem a fé, não pararem de orar, não pararem de buscar a face do Senhor. E nessa história nós vemos essa viúva que tinha uma causa, e ela sempre tinha uma resposta negativa. Ela foi injustiçada, só que o juiz, por não temer a Deus, ele nunca julgava a causa dela. E ela sempre com fé e esperança. Sempre com fé e esperança. Os dias passavam, meses, eu não sei se foram anos passando. Mas Jesus deixa claro aqui que ela era uma viúva persistente. E ela sempre que via aquele juiz, ela clamava, faça justiça para mim, faça justiça para mim. E ela
nessa atitude dela de sempre clamar por justiça, chega uma hora que o juiz descrente, ele fala: chega, eu não aguento mais essa mulher, eu vou julgar a causa dela, senão eu nunca vou ter paz na minha vida. E ela continuou ali, não sabemos por quanto tempo, ela continuou a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, até que o juiz descrente julga a causa dela, e ela recebeu a bênção dela, amém? Mas o que eu quero chamar a tua atenção sobre essa história, é o caso que, muitas vezes nós estamos passando por lutas, por processos, passando por tantas situações difíceis, e às vezes os processos que nós passamos são tão demorados, ou muitas vezes nós não recebemos do Senhor aquilo que nós esperamos. Eu particularmente, eu quero falar um caso que aconteceu comigo ano passado. O ano passado para mim foi um dos piores anos da minha vida. Eu perdi um tio para o câncer, e esse tio era como um pai para mim. Eu perdi o meu pai em 2005, e depois que eu tive essa perda, o meu tio era como se fosse meu pai. E foi de uma forma muito cruel, um câncer muito agressivo. E eu sempre orando, eu sempre clamando ao Senhor, e eu sempre ali, vivendo naquele desespero. Foi um ano muito difícil mesmo. E aí, como você reage quando a resposta do Senhor para você é: eu não vou curar seu tio, eu vou levá-lo para mim? Como que é a sua reação quando o seu Pai Celestial fala não para você? Como que você reage quando você espera algo do Senhor, e você acha que é do Senhor, e você acha que Ele vai fazer, só que Ele fala que não? Eu queria que você pensasse sobre isso hoje, porque muitas vezes a impressão que dá é que nós vivemos um conto de fadas, e que tudo aquilo que nós mentalizarmos, ou tudo aquilo que nós falarmos, o Senhor vai fazer. Mas deixa eu te dizer, irmão, muitas vezes Deus não vai fazer do seu jeito. Geralmente Ele nunca faz do nosso jeito, para falar a verdade. Toda a minha vida cristã de caminhada, eu lembro que eu recebi muitas promessas durante a minha vida, e sempre que eu recebia uma promessa, eu era aquela pessoa super ingênua, achando que no dia seguinte ia acontecer. Ou eu traçava como se fosse um GPS na minha cabeça, e falava: vai acontecer assim, assim, assado, e vai ser uma bênção. Mas, irmão, nunca acontece do seu jeito. E aí que o Senhor prova o seu coração, para saber se você está firmado nele, mesmo quando Ele fala não, mesmo quando Ele traça um caminho diferente daquilo que você imaginava. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa caminhada com Ele? Talvez você não esperava ouvir isso aqui. Talvez você estava esperando ouvir uma palavra: Deus vai abrir 50 portas para você, viu? Ano que vem você vai ser milionário. Talvez é isso que você esperava. Mas, irmão, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Paulo, ele diz em Coríntios assim: miserável é o homem que busca o Senhor só por causa de coisas terrenas. Miserável é o homem que busca o Senhor, que vem na igreja só para buscar coisas terrenas. A gente limita Deus a coisas terrenas, sendo que Deus, Ele tem muito mais para nós, infinitamente mais. Deus, Ele não está limitado só nessa terra, só em coisas terrenas. É claro, é óbvio que Ele quer te abençoar, amém? Mas muitas vezes a gente perde o foco e só busca coisas terrenas. E quando Deus não nos dá aquilo que a gente quer, a gente parece criança mimada. Ai, Deus não fez, eu vou sair da igreja. Ai, Deus não me abriu aquela porta, eu vou sair da igreja. Ai, Deus não me deu aquele namorado, eu vou sair da igreja. Muitas vezes, irmão, tudo aquilo que você perde é livramento. Deus tem algo muito maior para você muitas vezes,
E na sua birra, na sua pequenez, na sua meninice, de deixar Deus por causa de um não, você acaba perdendo tempo de promessas que Deus já era para cumprir na sua vida. Muitas vezes Deus tem algo tão maior, e a gente não confia, porque a gente é autossuficiente, a gente acha que sabe alguma coisa, a gente é tão egocêntrico que acha que, eu vou mandar em Deus, Deus, você tem que fazer isso aqui, viu? Sendo que Deus, Ele é muito, infinitamente maior e já viu o nosso futuro. E a palavra do Senhor fala que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, a fim de dar o fim que você deseja. Deixa eu te falar, irmão, Deus não é mal. Deus, Ele sabe muito mais do que nós. Quando Ele fecha uma porta é porque outra maior Ele tem para abrir. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa permanecer nos processos da vida. Muitas vezes um pai fala para o filho, não coloca o dedo na tomada, o que ele faz? É automático, né? Não põe o dedo na tomada, a criança vai lá. E a gente é igualzinho. É igual. Ai Deus, se você não fazer isso aqui, eu vou te largar, hein? Mas, irmão, é você que precisa de Deus, sabe? Não é Deus, Deus continua lá soberano. Quem precisa de Deus é você. E quando você passa por crises, por momentos difíceis na sua vida, qual que é a sua reação? E aí eu quero voltar a falar sobre relacionamentos. Porque parece que o nosso relacionamento por Deus é aquele superficial. A gente trata Deus como o gênio da lâmpada. Faça um pedido. A gente vem na igreja só para fazer pedido. Não é sobre isso, irmão. É sobre a presença de Deus em nós. É sobre um relacionamento com Deus verdadeiro. Se você vem na igreja só para pedir coisas terrenas, miserável, segundo o apóstolo Paulo. Você é miserável. Você não entendeu nada ainda. Deus tem muito mais para nós do que coisas terrenas. Ele tem a eternidade. Ele tem a presença dEle. Ele quer ter um relacionamento com nós. Ser verdadeiramente um pai. Verdadeiramente um pai que te ouve. Que está com você nos momentos difíceis de crise. Jesus não falou que nós não vamos ter aflição, mas Ele falou para nós termos bom ânimo, porque Ele estará conosco todos os dias. E se eu morrer agora, se eu morrer amanhã, eu tenho a eternidade com Ele. Então para onde eu vou? Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Nós não temos escolha a não ser o Senhor. E quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você mergulhar na presença do Senhor e buscar ter um relacionamento verdadeiro, rios de água viva fluirão da sua vida. Rios de água viva fluirão da sua vida. Você vai entender o que realmente é ter paz. O que é realmente dormir tranquilo. Tem tantas pessoas tão ricas no mundo, mas tão carentes de paz. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada, mas com o Senhor você pode não ter nada, mas você tem tudo, porque você tem a presença dEle, você tem a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, talvez você entrou aqui decepcionado. Talvez você entrou aqui frustrado, mas eu quero te dizer, tenha esperança. O seu Pai, Ele está vendo. O seu Pai tem um plano muito maior, muito maior. Agora pergunte para o seu irmão, como anda o seu relacionamento com Deus? Talvez você não tenha um relacionamento com Deus, mas o Senhor quer ter esse relacionamento com você. Eu quero ler outra passagem
bem rapidamente. Em João 6, versículo 60, diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? As pessoas falando isso sobre Jesus. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Se você está aqui é porque você foi trazido pelo Pai, amém? Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você, irmão. Você vai largar Deus? Você vai para onde? Para onde eu irei? Disse Simão Pedro, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A gente não tem mais escolha. A gente não tem mais tempo para fazer birra. Deus existe, é um fato. Se você não acredita, sinto muito, irmão, mas Deus existe, Ele é real. Nós temos intimidade com Deus, Deus fala conosco constantemente. Tantas pessoas aqui já viram tantas manifestações nessa casa, de cura, de palavras proféticas. Muitas vezes Deus até falou o seu nome na revelação. Como você vai negar a existência do Senhor? E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual vai ser a sua escolha quando Ele falar não para você? Qual vai ser a sua atitude quando o caminho dele for diferente do seu? Agora pensa um pouco na história de José. Tem pessoa que mais viveu processo difícil do que José? Ao meu ver, não. Ele não fez nada de errado. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois foi preso injustamente. Passou um super processo de anos, até Deus olhar para ele e falar: agora sim, agora você está pronto, está apto para ser governador. E muitas vezes nós não conseguimos esperar 6 meses o Senhor, nós não conseguimos esperar 1 ano. Tem processo, irmão, que você vai esperar 10, 20, 30 anos. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai fazer aquele que Ele prometeu para você. Mas a minha pergunta é: o seu relacionamento com o Senhor é superficial ou é um relacionamento verdadeiro? Você ama e adora o Senhor pelo que Ele faz ou porque Ele é? Qual é o seu coração hoje? Faça uma autoanálise aí. Pense, será que eu só estou vindo na igreja buscar coisas terrenas? Ou será que eu estou vindo buscar a presença do Senhor porque eu quero ter um relacionamento com Ele? Custe o que custar. E eu queria que você meditasse sobre isso. Miserável é o homem que só busca o Senhor por causa de coisas dessa terra. E irmão, nós já cansamos de ver pessoas que vêm na igreja buscando tal situação ou tal coisa. Muitos vêm buscar emprego, muitos vêm buscar dinheiro. E aí quando Deus prospera, sabe o que acontece? A pessoa fala tchau, some da igreja. Tem gente que não pode prosperar,
Porque vê um dinheiro, some. Como está o seu coração hoje? Será que Deus pode abençoar a sua vida? Será que Deus pode abrir os celeiros sobre a sua vida? Ou seu relacionamento com Deus é o relacionamento de gênio da lâmpada? Já viu aquelas pessoas que só vêm para a igreja quando está em crise? E tem muitas pessoas assim, e talvez você seja assim, talvez eu já fui assim. Mas o problema, irmão, não é vir por causa de uma necessidade, mas o problema é permanecer só por causa de necessidade. Será que Deus pode te abençoar? Ou na primeira vez que Ele te abençoar, você já vai sumir e esquecer que Ele existe? Ou será que Deus sempre tem que permitir, porque Deus não faz mal para ninguém, amém? Queria deixar isso bem claro, Deus não põe enfermidade, Deus, não tira emprego. Não, muitas coisas que nós vivemos é por causa do nosso livre-arbítrio, por causa de más escolhas. Mas claro que Deus permite muitas coisas para que nós possamos aprender e crescer, amém? Mas será que Deus pode te abençoar? Ou se Deus te abençoar hoje, você vai sumir da igreja? Irmão, Deus prefere que você viva com Ele a eternidade, do que te fazer enriquecer nessa terra e você vá para o inferno. O que você prefere? Passar a eternidade sem o Senhor? Porque para mim, inferno é viver a eternidade sem o Senhor. Viver a eternidade sem a presença de Deus é o maior inferno. Muitas pessoas têm a mente tão limitada, que falam assim, eu queria ir para o céu. Lá as ruas é de ouro, as casas é de ouro, não sei o que tem. Irmão, o céu é a presença de Deus. Você já pode viver o céu na terra, já está disponível para você, amém? E é esse o convite que o Senhor faz para nós hoje. Que caminho você vai escolher? O caminho da criança mimada? Da criança que, se meu pai não me der do meu jeito, eu não gosto mais do meu pai. Ou você vai viver um relacionamento de amor verdadeiro, onde você reconhece que o seu pai, ele só quer o seu bem. E se uma porta pequenininha se fechou, é porque ele tem uma muito maior. Ele tem muito mais para nós, mas esse também não é uma desculpa para que eu busque o Senhor. Eu vou buscar o Senhor porque Ele tem algo maior. Não, eu vou buscar o Senhor porque Ele é o meu Senhor. E independente do que Ele fizer na minha vida, é graça. Eu não sou merecedora de nada. Eu não mereço nada. Mas o Senhor, se Ele faz algo bom na minha vida, é porque Ele me ama. E é simplesmente graça. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Jesus já fez. E irmão, Jesus não precisa fazer mais nada, porque Ele já morreu naquela cruz. E Ele já nos garantiu livre acesso ao Pai. E muitas vezes nós fazemos como o povo do Egito. Essa música que nós cantamos, nós sempre cantamos ela. Ela fala sobre o povo do Egito, que ficou com medo de ter relacionamento com Deus. E aí eles falam para Moisés, Moisés, fale com Deus no nosso lugar. Porque quando a glória do Senhor se manifestou, eles tiveram medo. Mas irmão, o véu foi rasgado. Nós não precisamos de mediadores para chegar até o Senhor, porque o mediador já fez isso, que foi Jesus Cristo. E você tem livre acesso ao Pai. Você sabia que Deus pode falar com você? Você sabia que você não precisa depender de pastor? Você sabia que você não precisa depender do apóstolo para te dar uma palavra? Porque Deus pode falar com você? Mas quem são as pessoas que vão vencer o medo de subir ao monte para que o Senhor fale? Nós não passamos tempo com Deus, nós não lemos a Bíblia, nós vivemos uma vida tão corrida com outras coisas e nós esquecemos do principal.
Deus nunca vai falar com você desse jeito, você nem se interessa pela palavra dele. Mas Deus tem algo mais profundo para nós. Ele tem um relacionamento mais profundo. Ele tem coisas mais profundas, mas só aqueles que mergulham muito vão descobrir essas águas profundas. E eu sinto que o Senhor quer trazer para você hoje aqui. Talvez você não entenda o que eu estou falando, mas eu creio que essa semente vai gerar fruto no seu coração, porque é o Espírito Santo quem faz. Mas eu sei também que existem outras pessoas aqui que estão entendendo muito bem o que o Senhor está falando hoje. Tem pessoas aqui que têm promessas de viver o sobrenatural. Tem pessoas aqui que têm promessas de serem usados em esferas da sociedade, não só no altar, mas aonde quer que você esteja, Deus quer te usar. Muitas vezes você pensa, mas eu não tenho chamado para cantar, para pregar, etc. Irmão, Deus quer te usar onde você está. Você não precisa de um título de pastor para o Senhor te usar. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebeu um comissionamento de ir e pregar as boas novas onde quer que você esteja. E quem são aqueles que estão dispostos para que o Senhor possa te usar? Quem são aqueles que vão pagar o preço para viver a unção de Deus? Irmão, Deus pode te usar para curar alguém da sua casa. Deus pode te usar para profetizar na vida de alguém, uma porta de emprego se abrir. Você acha que é muito difícil? Se você acha que é difícil, é porque você está colocando foco em você, não em Deus. Não é você quem faz. Deus só precisa do seu sim. E eu tenho visto tantas coisas maravilhosas nessa casa. Tem muitas coisas que acontecem nos bastidores que vocês não sabem. Tem muitos obreiros pequenos que oram por cura e a cura acontece. Tem muitas pessoas que vocês não dão nada, que dão palavras proféticas para as pessoas e pessoas têm sido transformadas. Deus, Ele também usa os pequenos. Nós precisamos tirar da nossa mentalidade que é um homem ou outro que faz alguma coisa, porque nós todos somos iguais perante o Senhor. Ou você acha que Deus ama o apóstolo mais? Ou você acha que Ele vai usar o apóstolo mais que você, se você quiser? E é esse o convite que o Senhor faz para nós hoje. E eu queria convidar pessoas aqui na frente, que querem viver esse relacionamento de verdade, não esse superficial. Você que não quer viver um relacionamento com Deus como se Ele fosse o seu gênio da lâmpada, mas você que quer ter um relacionamento de verdade, de pai e filho com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, eu gostaria de te convidar aqui na frente, porque eu tenho certeza que você vai ter um encontro com Deus nessa noite, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer mudar a sua vida por inteiro. Ele não quer só dar aquilo que você quer, Ele quer te dar muito mais. Muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muito mais para você, irmão. E Ele não quer que você tenha um relacionamento superficial. Desculpe se as minhas palavras não foi o que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que o coração do Pai está feliz com o que foi falado nessa noite, porque muito mais do que nós, o Senhor quer ter um relacionamento com nós, Ele anseia por isso. Veja o quanto Jesus sofreu na cruz, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Você não precisa de um pastor. Você precisa somente reconhecer que você tem um Pai que tem livre acesso a você. E se você nessa noite quer ser tocado pelo Senhor, vem até aqui na frente.
Se você quer ter um encontro com Deus, vem até aqui na frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas eu sei que você pode sair daqui transformado, porque o Deus de milagres está aqui, o Deus do sobrenatural está aqui. Se você quer fazer uma aliança com Deus hoje, talvez você pense, Gabi, eu nem sei o que é ter relacionamento com Deus, mas esse é o primeiro passo. Nós precisamos ser intencionais nesse relacionamento. Nós temos que buscar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós temos que amá-lo, e só o Espírito Santo pode nos conduzir nesse caminho. Só o Espírito Santo pode nos conduzir nesse caminho. Comece a clamar ao Senhor nesse momento. Comece a pedir perdão por todas as vezes que você veio com segundas intenções. Talvez você nem sabia disso. Talvez você veio aqui por causa de um problema terreno. Mas deixe o Senhor trocar o nível do relacionamento de vocês hoje. Deixa o Senhor te chamar de filho hoje. E deixa que o Espírito Santo transforme o seu coração, para que você saiba o tamanho do valor que você tem, e que você, nas mãos do Senhor, pode ser um grande vaso de transformação, onde quer que você esteja. Aleluia.